conversar um pouquinho a respeito de igreja, né? Numa concepção cientificada, digamos assim, né? Para a gente colocar esse conhecimento dentro do estudo de teologia que a gente deve ter. Então vamos ver aqui as informações que nós temos para esse assunto hoje. Diz assim: termos distintos da igreja. A gente já viu isso, né? Una, santa, católica e apostólica. A gente já viu essas informações. E aqui tem outra que diz assim: igreja militante e igreja triunfante. São duas concepções, né? Outras que são mencionadas sobre igreja. Então diz assim: a igreja católica, ou seja, universal, não pode nem falar assim universal, porque dá a ideia de, né? Quando você fala católica, você se direciona para uma denominação cristã. Se você diz universal, você direciona para outra denominação cristã. E, na verdade, a ideia de igreja não é nenhuma nem outra denominação, mas é o todo. Né? Então, a igreja de todos os tempos, digamos assim, é o termo que pelo menos a gente vai encontrando, né, para ir trabalhando isso, né? Tem um outro termo que é a igreja atemporal, ou seja, de todas as épocas, não é de um momento só, mas de todas as épocas, né? Então a igreja de todos os tempos é dividida em duas partes: igreja militante e igreja triunfante, dentro dessa concepção de igreja que o cristianismo desenvolve. A distinção entre igreja militante e igreja triunfante significa que há um grupo de cristãos verdadeiros na terra que ainda lutam contra o pecado, o mundo e o diabo, e um grupo de cristãos verdadeiros nos céus que já venceram o pecado, o mundo e o diabo, e agora estão em Cristo em glória, aguardando a ressurreição do corpo físico. Aqui tem um monte de informação que a gente precisa trabalhar um pouquinho. Então eu não vou nem me alongar, porque na próxima oportunidade a gente então vai discutir cada um desses itens, né, de uma maneira mais específica, tá bom? Porque tem muita coisa aqui que precisa ser trabalhada, né? Você precisa ser ajustada, né? Porque realmente tem essa informação de igreja militante e igreja triunfante, né? Mas quando você fala de uma igreja de todos os tempos, você inclui os salvos atuais, que segundo a concepção aqui, diz que eles estão que estão ainda em luta contra o pecado, né, contra o diabo, o que não é uma coisa correta, porque se a gente entrar em luta contra essas coisas, a gente vai perder sempre. Se a gente entrar na luta contra essas coisas, a gente vai perder sempre. Não tem ninguém. Paulo diz assim: aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero é o que eu faço. Vai perder todas, não tem vitória, não tem como vencer, né? Nós vencermos o pecado, o diabo, essas coisas todas. Não tem como. O que você vê de gente aí muito forte espiritualmente para vencer essas coisas é falso. Não é verdade. Ninguém consegue. Agora, já somos vencedores. Não é que vamos ser quando chegarmos no céu, não. Já somos vencedores. Agora, vencedores por quê? Porque Cristo já venceu essa. Então somos vencedores não por nós, mas por Cristo. Quando diz que nós somos batizados em Cristo, quer dizer, as vitórias dele sobre essas coisas é a nossa vitória. A nossa vitória está confiada nele e não no nosso empenho. A gente vai conversar sobre isso na próxima oportunidade, tá bom? É porque aqui, pelo que eu percebi, a gente não mudou muita coisa, ficou no que já tínhamos visto e não atualizamos para hoje a gente conversar sobre esse outro aspecto, tá bom? Vamos ver, provavelmente deve ser o próximo domingo, não sei. A gente vai ver e a gente volta a conversar, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai